Através do pecado original, a razão e a vontade do homem foram manchadas. Pelo pecado, a natureza humana rebelou-se contra Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. Nos depravamos totalmente, de tal forma que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 9 a 18, que todos nós, judeus e gregos, estamos debaixo do pecado. Paulo acrescenta que esta é a condição do homem diante de Deus. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. Ora, diante dessa situação de depravação total do homem, é impossível que ele busque a Deus, que ame a Deus, que o tema, que ele tenha disposição interior para a sua salvação. Pois, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Assim, como o morto não pode fazer nada por conta própria, assim também é impossível para o homem buscar as realidades espirituais, contribuir com sua própria salvação. Uma vez que não podemos ser salvos por esforços ou méritos pessoais, o que nos resta é a graça de Deus. O que é a graça? Um presente, um favor imerecido de Deus. Em vez de Deus aplicar em nós seu justo juízo pelos nossos pecados, enviou seu Filho como nosso substituto, concedendo-nos assim gratuitamente sua bondade. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A salvação do homem é uma iniciativa divina. Ele nos amou primeiro, diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. Não somos nós, por vontade própria, que buscamos a Deus. Pelo contrário, somos buscados, encontrados por Deus. Pelo seu Espírito Santo, Deus modifica o coração do homem e faz com que ele se arrependa de seus pecados e aceite pela fé que Jesus morreu para o perdão dos seus pecados. Agostinho, padre da Igreja, diz que a graça de Deus sozinha é totalmente capaz de mover os corações em direção a Cristo. Somente a graça é suficiente para a nossa salvação. Não existe nada que o homem possa fazer para se tornar merecedor da vida eterna. A obra da salvação é única e exclusiva da graça de Deus. A graça, portanto, exclui qualquer mérito pelas obras do homem. Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Portanto, a salvação não é, em nenhum sentido, obra humana. Não são os artifícios humanos que operam a salvação, mas somente a graça regeneradora do Espírito Santo.